Bom dia, pessoal! Vamos lá para nossa live clássica aqui. Essa já é a terceira edição dessa live. Sorry, pequeno atraso. Eu tive que colocar. Não sei se aí nas terras de vocês é assim também, já dando as dicas ecológicas do momento. Eu tenho os dias de coleta seletiva aqui. E às vezes eu esqueço de botar no dia. Então, tipo, eu fico acumulando, né? Garrafas, essas coisas assim, para jogar no dia certo. Eu falei, gente. Aí eu vi, eu falei, meu Deus, eu preciso correr para colocar as coisas para fora. Mas é isso, cá estamos e vão se achegando, sejam bem-vindos, bem-vindas para essa live de hoje maravilhosa, de terça-feira de manhã, às 9h50. Vão chegando, galera, para mim falar bom dia para vocês, né? Bom dia, Alexandra. Deixa eu ver quem que já tá aqui conosco. Bom dia, seja bem-vinda. Deixa vocês entrando. Bom dia, Daisy, né? Porque eu quero ter certeza que eu tô falando com vocês, né? Tudo bem que eu sempre brinco que nas lives tem a espiritualidade, né? A gente nunca tá falando sozinho, né? Eu falo, mesmo quando lá atrás eu tinha começado a rotina fluida, que eu não tinha alunos, eu fui insistindo, porque eu falei, eu tô falando com a espiritualidade aqui. Bom dia, Ana Paula, bom dia, Deise, sejam bem-vindas. Prana, tô vendo você aprontar, viu, Chuchu? Esses gatos, né? Enfim. Ele ficou bravo porque eu não deixei ele zarapear. Eu falei, agora você vai assistir a live comigo, depois você zarapeia, né? Não tô com muita atenção. Sejam bem-vindas, meninas e restante do pessoal que está aqui chegando, né? Bem, vamos lá, gente. Deixa eu introduzir melhor o papo de hoje para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Hoje, essa live de agora, essa live, acho que ela já é a terceira edição dessa live. Por alguma razão, eu não sei dizer porquê, ela não tá ficando salva. Eu já desisti de tentar entender. Primeira vez, óbvio, né? Ainda o Aura Pura não disponibilizava pra gente a gravação, então era mais o comecinho do aplicativo, então a galera tava testando algumas coisas, então por isso que não tava. Mas da última vez eu não sei aonde foi parar a gravação. E aí eu vou percebendo as dúvidas de vocês nas lives e tal. E eu cheguei à conclusão que a gente precisava repetir esse papo. Então, acho que de tempos em tempos eu vou repetir essa live. E aí vocês vão me falando se faz sentido também. Porque olha o nome dela, né? O mito do tapar umbigo com esparadrapo. Por que eu coloquei isso como um mito? Porque assim, gente, o nosso principal ponto de troca de energia, nosso corpo inteiro troca, mas um dos principais pontos é aqui o umbigo. Pode ver, o umbigo tem até um buraquinho. Era a nossa parte, né, que nos ligava com a nossa mamãe, né, o cordão umbilical. E tem a ver com o chakra do plexo solar, né? Nosso terceiro chakra. A gente conta os chakras de baixo para cima, tá? Então, o primeiro chakra, depois o segundo e o terceiro, que seria o plexo solar. Esse chakra, especificamente, ele é um dos principais para a troca de energia direta. Tanto que é muito comum alguns sinais e sintomas quando a gente sofre algum tipo de ataque energético, algum tipo de questão que nos atravessa de uma forma meio densa, meio negativa. Como assim, Giovana? É muito comum pessoas ficarem com dor de estômago, uma sensação meio esquisita, que não é bem uma de borboletas no estômago, mas uma sensação um pouco estranha a nível de estômago e digestão. Venha cá, filho. Né? E aí a gente vai falando disso. E vem os nossos fascineiros energéticos. Ai, meu Deus, não cai da cadeira não, filhinho. Fala assim, gente, eu não sei se eu participo ou não participo da live. Fala, eu acabei de acordar e eu quero fazer bagunça. Né? Bom dia, Chuchu. Decide o que você quer. Enfim, e aí nessa, joga pelo na minha cara, né, gato? Se eu espirrar, gente, foi o pelo do Prana que entrou no meu nariz, não é rinite, não. Nessas fases de transição, os bichinhos vão soltando pelinho. Mas, enfim, voltando ao nosso raciocínio, né? Quando a gente tem essa parte de trocas, então é aqui no plexo solar, que tem a ver com o estômago, etc, etc. Então é muito comum as esponjinhas energéticas de plantão sentirem sinais e sintomas no estômago, que é uma sensação diferente no estômago, uma sensação de dor, de desconforto, de algo meio indigesto,
Algumas pessoas sentem até náusea, dá uma sensação de vômito mesmo, uma coisa estranha, mas são várias as formas que vocês podem sentir isso. Aí, para saber se eu não estou falando grego, me digam, tá fazendo sentido? Bom dia, Ana Sebastiana. Rosângela, bom dia, seja bem-vinda, fiel nas lives, né? Fico feliz, né? Fazendo sentido? Beleza, Alê, vocês vão me dando tom aqui. Por quê? Esse tipo de conteúdo eu gosto de repetir com vocês várias vezes, porque tem muito tipo de sintoma, gente. Muito tipo de sintoma quando a gente pensa em já taparam o umbigo, a Rosângela já sabe, né? A Rosângela, que orgulho, viu? Ela já sabe, que orgulho. Quem é novo na casa ainda tá pegando a metodologia Giovana Grasman de ensino. Mas é isso, eu sou muito prática com vocês e no sentido de realmente falar o que funciona, gente. Porque para mim, como naturóloga, que vai estar fazendo esse meio campo entre corpo, mente e espírito o tempo todo, eu preciso falar para vocês o que realmente funciona e o que é real. Porque muitas coisas nesse campo da espiritualidade, elas não estão sendo passadas da forma correta. E aí, quando vai ver, vocês estão tudo iludidos, achando, né? Tipo, acho que tinha uma BBB, né? Eu não assisto isso, mas em alguma vez eu já cheguei a ver, acho que isso no Big Brother do ano passado, algum post da blogueira tapando um bico esparadrapo, dizendo, agora ninguém da casa vai, tipo, atingir a minha energia. E, gente, não é assim que funciona. Não é isso que vai acontecer, porque é muito raso eu falar que isso funciona. Já já eu vou explicar como é que funciona de fato do método de tapar o esparadrapo, né? Ou melhor, tapar um bico esparadrapo. Às vezes eu vou confundir as palavras, gente, sorry. Mas tem um método certo para isso funcionar. Mas antes de eu chegar no método, eu preciso que vocês entendam se vocês estão tendo os tais dos sinais e sintomas. Por exemplo, a Ana Paula já compartilhou aqui. Isso, sinto exatamente isso no estômago. É uma sensação esquisita, né? Não é diferente, não é tipo uma gastrite, não é tipo comi alguma coisa e passei mal, não é tipo uma sensação de diarreia. É uma indigestão, que é uma indigestão que ela parece que algo meio que te consome por dentro. É uma sensação bem esquisita. Uma delas, né? Geralmente, associado a isso, a gente vai ter outros sinais e sintomas. E anotem essas coisas, tipo, bota na tua cadernetinha, né? Que aqui a gente chama de caderno de devaneios. Em algum momento eu vou fazer uma live só para explicar sobre esse caderno, porque ele é muito precioso. E ele é uma ferramenta que vocês têm que ter assim na palma da mão, porque ela faz muita diferença. Mas anota no teu caderninho, toma nota, porque esses sinais e sintomas, quando você lembrar que você está tendo eles, você pode já começar a associar. Claro, gente, tem coisas que a gente tem que descartar outras coisas, tá? Então aqui eu tô trazendo para vocês algumas coisas que eu já estudo faz anos e que eu vou notando. Mas quando tem outras coisas envolvidas, a gente tem que descartar outras possibilidades, né? A gente sempre fala, nesse quesito de diagnóstico, primeiro a gente descarta tudo que é físico, tudo que pode ser um potencial de doença, para depois a gente trocar, né, e saber se de fato aquilo é energético. Mas, via de regra, eu tenho pego muitos casos de pessoas com mediunidade mal trabalhada, com mediunidade desconcertada, né, ou como dizia a primeira astróloga maravilhosa que me atendeu lá atrás, tá com a antena parabólica desajustada, que foi o que falaram para mim. Então, quando você vai ver, tu tá captando um monte de coisa que não é tua e tá te atravessando o tempo todo. Então, outro sintoma muito clássico para quem tá com a antena parabólica desajustada, vulgo mediunidade atrapalhada, confusão. Confusão mental. Parece que você tá uma barata tonta, você tem uma lista de tarefas para fazer e você não sabe o que fazer, como fazer, por onde fazer. Então, o tal do TDAH, né? Claro, tem que avaliar outras coisas, mas eu posso também fazer uma associação com isso, tá? Então, se de repente do Neida você percebe que você tá ficando com uma confusão mental meio esquisita, meio torta, uns pensamentos bagaçados tentando te atravessar, botão de alerta. Pode ser que você esteja captando coisas que não são suas, tá? Não sei se vocês sabem, né? Mas a gente pode fazer telepatia. Né? Isso aqui não é mais uma coisa que na hora pura a gente tem facilidade para falar sobre essas coisas. Telepatia é um tipo de mediunidade. Isso é fato.
E, isso quer dizer que é uma coisa dos escolhidos? Não, não é sobre isso. Todo mundo tem mediunidade. É muito importante que vocês entendam isso. Todos nós, todos os seres humanos presentes aqui na Terra têm mediunidade. A questão são os graus. Tem algumas pessoas que são menos desenvolvidas e outras são mais desenvolvidas. E, de novo, vou pegar a fala dessa astróloga porque ela é muito foda, né? Eu gosto muito do trabalho dela. Ela me trouxe uma outra coisa assim, que mediunidade pode ser um ônus ou um bônus. A questão é que se torna um bônus se você sabe lidar. Se você não sabe lidar, acontece esse tipo de palhaçada que vocês veem acontecendo, né? A pessoa que passa mal toda hora, fica com essas confusões, de repente muda muito rápido, assim, as percepções, a pessoa tá bem, e aí ela, de repente, entra em algum lugar, ou ela se conecta com tal pessoa, ela começa a se sentir mal. Muitas amigas, colegas da dança, relatam isso para mim, que de repente estão dançando, e a gente vai sentindo, né, as oscilações na pista de dança, né? Quem tem mais sensibilidade percebe isso com mais clareza. Mas algumas pessoas saem extremamente afetadas, e não é para isso acontecer. Por quê? Funcionou como uma espécie de lixeiro espiritual e energético e saiu catando as coisas dos outros. Então, quem está com a mediunidade mais aflorada precisa ainda mais ter atenção a tudo que está acontecendo à tua volta para que você não pegue aquilo que não é seu. Porque senão, quando você vai ver, você está tão perdido e perdida que a principal palavra que vocês me falam, Giovana, estou perdida, Giovana, estou confusa. Principalmente, perdido e confuso, é o que eu mais escuto de queixas, né? E muitas vezes é porque você está atravessado com a energia dos outros e você se perdeu. Aquele fenômeno da individuação, né? Você está na tua própria energia, na tua individualidade, na tua essência, você não sabe, porque você está muito misturado com as coisas dos outros. Então, anota isso também. Desenvolver espiritualidade, desenvolver mediunidade, é você desenvolver as suas capacidades de estar na tua própria energia. Porque nós somos seres sociais. Nós viemos para trocar com outras pessoas, para nos relacionar. E não estou dizendo necessariamente relacionamento amoroso, tá? Estou dizendo relações. A gente veio para ter essa troca com o outro. Somos seres sociais. O humano tem isso. Só que para isso acontecer de uma forma equilibrada, eu preciso estar inteiro e uno dentro da minha própria energia. E quem está com a mediunidade mais aflorada, vocês aqui, aurazinhas de plantão, queridas e queridos, vocês têm provavelmente sim mais mediunidade aflorada. Por quê? Porque vocês estão escutando uma live minha, já vamos começar por aí, semelhante se atrai. E não estou falando sobre ser alecrim dourado não, tá? Como eu falei, mediunidade pode ser um ônus ou um bônus. Você precisa aprender a lidar e não tem como fugir disso. E aprender a lidar não quer dizer que você tem que se tornar médio de incorporação. Esse tipo de trabalho não é para todo mundo. Então, são casos e casos, formas e formas. Por isso, muita atenção também nos lugares que vocês buscam ajuda espiritual. Porque quem tem mediunidade mais aflorada, se vocês não estiverem bem ancorados na própria energia, com os guias de vocês firme, vixe, pode vir pessoa também catar vocês para uso, né, energético mesmo. Te usar e te abusar energeticamente. Então tem de tudo. Então muita atenção aonde vocês buscam ajuda. Saibam as egrégoras que vocês se afinizam. Por isso que eu faço questão de trazer lives e conteúdos assim, que são mitos para as pessoas, e trazer de uma forma muito prática para vocês verem o que acontece. E vocês se informarem, vocês buscarem as ajudas corretas. Porque aí vocês vão se desenvolver de uma forma saudável. Porque aqui, como a gente já falou aqui de uns outros sinais e sintomas, né? Estômago, confusão, essa sensação de tô perdida, não sei onde bati minha nave, não sei onde eu estacionei ela. Literalmente, né? Bateu a nave e não sabe onde estacionou, ainda mais as sementes estelares aqui de plantão. Então, tudo isso pega, tudo isso atravessa. Observem. Sensação atrás da nuca, arrepios. Arrepio não necessariamente é algo ruim, mas depende da sensação que você tem. Oscilações de temperatura, tem que perceber tudo isso. O que acontece? Qual a sensação que você tem? Dá uma sensação de desconfiança também. Às vezes você está sentindo algum espírito de baixa vibração do seu lado. Será que vocês têm esse feeling? Será que vocês têm essa noção? Será que vocês estão respeitando isso que vem para vocês?
Tudo isso precisa ser percebido, anotado. Nada é por acaso. Quer desenvolver a tua espiritualidade? Você vai ter que olhar para você. E é o que eu falo, o trabalho de desenvolver a espiritualidade é alinhar corpo, mente e espírito o tempo todo, tá? Não é só sobre você trabalhar a sua espiritualidade. É também, mas tem que alinhar a tríade o tempo todo. Muitos médiums, né? Eu falo, tem alguns padrões físicos que a gente já conhece, né? A pessoa tá ali super, né, conectada, mas o corpo físico dela tá super mal aterrado. Às vezes a pessoa tem dificuldade de ganhar peso, às vezes a pessoa é um falso magro, às vezes essa pessoa tem dificuldade de absorver os nutrientes da terra, de se conectar com Gaia. Então a gente sempre tem que equilibrar matéria com espiritualidade o tempo todo. Isso também é algo que vai te ajudar a te proteger. Então, vocês estão entendendo que esse papo é muito mais profundo que você necessariamente tapar o seu umbigo com o esparadrapo e agora você reza, dá 3 pulinhos. Obrigada pelo cafezinho. Vocês são os amores. Vocês estão entendendo que é muito mais profundo do que eu falar para vocês assim, ó, tapa aí o teu umbigo com o esparadrapo e agora nada mais vai te atravessar. Não é assim que funciona. Já já a gente fala de algumas artimanhas que funcionam. Tem coisas que ajudam? Sim. Mas eu tô trazendo para vocês todo esse panorama e esse contexto geral para vocês entenderem que é muito mais do que isso. E que se vocês fizerem esse trabalho de ancoramento na própria energia de vocês, por isso que eu ouvi falando, se ama, se honra, se cuida, se prioriza. Se você cuidar de você e focar, né, como eu brinco, foca no seu rolê, vulgo a tua própria vida, você já vai estar se protegendo lindamente. A maioria das pessoas está muito atravessada energeticamente falando, porque não sabe pôr limites, não sabe dizer não. A maioria dos médiums aqui de plantão, vocês têm, sabe o que? A síndrome do salvador do mundo. Quer salvar a todos com a tua energia e com a tua luz. E nessa você se fode com glória, a verdade seja dita. Porque fica pesado, fica denso, e quando você vai ver, você tá aí, escravo espiritual dos outros. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se você já percebe, se você está se identificando com isso que eu falei para vocês, toma nota e se quiser me chama para conversar, me chama para uma consulta. Dá para a gente trabalhar com florais, uma série de coisas. E aí, se for o caso, também eu faço outros encaminhamentos para lugares que eu confio para trabalhar a espiritualidade. Tem coisas que são importantes. Eu, por exemplo, de quarta-feira, eu gosto muito de me conectar com a energia do Evangelho do Lar, de um centro espírita que já me ajudou bastante aqui no centro de São Paulo. Mas, Giovana, hoje, como é que você faz? Eu sou muito do sentir. Eu não tenho um lugar, uma casa fixa para mim. Ai, assim, depende. Eu sinto o que aquele lugar tem a agregar para mim. Vários lugares, várias possibilidades, e a gente tem que sentir. E eu sou muito de respeitar diferentes religiões, tá? Se eu sentir que eu tenho que entrar num culto de alguma igreja, eu vou entrar porque alguma coisa eu tenho para aprender ali. Outro dia eu tava andando pela Paulista e eu senti que eu tinha que entrar numa igreja lá. E foi a melhor coisa que eu fiz. Que bom que eu entrei. Ai, mas isso... Uma das coisas que a gente tem que trabalhar quando a gente está trabalhando a nossa espiritualidade é o respeito. Eu sei que religião às vezes complica as situações, uma série de coisas. Mas se a gente aprende a respeitar todas, isso já facilita demais. Então eu gosto de conhecer diferentes religiões. Isso é uma coisa que eu indico também, conheçam. Para um pouquinho de julgar o amiguinho que tá ali na Umbanda, que tá no Candomblé. Para também de julgar o amiguinho que tá ali, de repente, num culto. Quem que tá certo? Quem tá errado? O que é certo ou errado, gente? Temos as nossas questões, né? O homem complica, às vezes, entre o ego, uma série de coisas que complicam as situações. Mas, em essência, a palavra religião, né? Religare, vem do latim. Vai falar de te ligar com algo maior. Religare. Mas às vezes não é isso que acontece, mas vamos pegar o lado luz da coisa? Então, se permitam trabalhar um pouquinho mais o respeito. Isso é muito importante. Uma história minha que eu gosto de contar, tinha uma época que eu tinha muito medo de Umbanda, de Candomblé. Eu tinha muito medo. Porque eu vim de uma criação católica e eu estudei escola adventista a vida inteira, tá? Pra quem não sabe. Sou católica, não sou católica, né? Mas eu fui, como é que fala? Hoje eu sou de todas as religiões. Mas tive essa criação católica,
Já participei de romaria, uma série de coisas, fiz crisma, catequese, né? Todas essas coisinhas. Então, me ensinaram, né? Não posso julgar, mas foi o que eu aprendi. Me ensinaram que religiões de matrizes africanas não são de Deus, né? Uma coisa que talvez não seja de Deus. E aí eu ficava com aquilo na cabeça, fiquei com medo e entrei num lugar de julgamento. E aí eu tive uma experiência muito interessante num congresso de naturologia que eu fui. Dentro da naturologia a gente é muito disruptivo e uma das coisas que a gente faz muito é fazer conexões com diferentes culturas. Por isso que eu amo ser naturóloga. É um clássico rolê de naturólogo, uma mesa de conversa entre, por exemplo, aquela mesa tinha um pajé, tinha uma mãe de santo e tinha um naturólogo mediano. Mas eu falei, se a gente quisesse trazer mais fatores interessantes, eu colocaria um padre também ali, né? Traria uma outra galera. E aí foi bem interessante para mim aquela experiência, eu fiquei super mexida, e ali já estava quebrando várias crenças, minhas paradigmas, e depois eu tive um sonho com aquela mãe de santo que estava lá, e ela me levou até o terreiro que ela trabalhava. E aí eu lembro de algumas coisas que ela falou assim para mim, mas eu lembro dela falando assim: "Minha filha, você tá sendo muito arrogante, você tá com medo de algo que você nem conhece. Por que você está julgando? O que te ensinaram? Você não está querendo mudar suas crenças, os seus padrões?" Então ela falou: escute, preste atenção e julgue menos. Essas crenças nem são suas. Aí eu acordei, eu falei: poxa vida, levei um tapa na cara, né? Falei: que beleza. Depois daquele sonho, aí eu comecei a querer estudar mais, entender matrizes africanas e cada vez mais vou seguindo minha vida, buscando entender, compreender e principalmente respeitar. Porque eu falava mal de uma coisa que eu nem conhecia. Então, se você quer trabalhar a tua espiritualidade, a tua mediunidade, abre a tua mente. Abre a tua mente. Abre as tuas percepções. E para de ficar querendo julgar. Ah, isso é certo, isso é errado. No fundo, todos estão buscando a mesma coisa. Querendo se conectar com algo maior, e quem sabe aí evoluir, né? Se transformar como ser. Porque esse, eu acredito que é o nosso objetivo aqui na Terra. Se melhorar como alma, como espírito, e aqui encarnado, e né, melhorar como espírito, e de alguma forma deixar essa Terra um pouquinho melhor. Então, se você tá aí, nesse lugar de julgamento, de crença, respira. E reflita sobre as suas crenças. Foi algo que eu fiz comigo e que eu faço constantemente se eu me pego num lugar de julgamento. Por isso que eu falo, não existe alecrim dourado que nasceu no campo, né? Agora, trabalho minha mediunidade, nossa, estou perfeito, perfeito. Não, gente. Quando estivermos na Terra, teremos coisas a serem trabalhadas. Mas trabalhem o respeito de vocês. O respeito. Isso é algo muito legal que eu gosto que acontece aqui dentro da comunidade do Aura. De ter essa conexão, de ter esse respeito. Nunca consegui fazer tantos conteúdos onde eu conseguisse abordar diferentes assuntos e a gente ter um papo maduro para falar sobre isso. Que é o que eu falo para vocês. Quer trabalhar a tua espiritualidade, né? Que vocês me perguntam muito isso. Giovana, como eu trabalho minha espiritualidade? Volta uns degrauzinhos atrás e volta pro respeito. Reflita sobre tudo aquilo que te ensinaram, tudo aquilo que você aprendeu. Era de aquário, poxa. Vamos nos organizar. Vamos ressignificar aquilo que falaram pra gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês. Até então, fazendo sentido esse papo muito louco? Vão falando aqui pra mim como que isso chega. E como que vocês saem da live também, né? Porque eu sempre falo, tá nas lives da Giovana, deixa aqui um copinho com água junto com você, porque também vai recebendo energia, tá? E vão me falando aqui. Vamos ver aqui. A Daisy. Giovana, eu posso pode dormir com o umbigo tampado? Olha, quando a gente tem... Já vou aproveitar a sua pergunta, Daisy, porque, de fato, existem técnicas que podem ser muito boas para você tapar. Uma das que eu ensino é a seguinte, você pega um esparadrapo e você põe um cristal. Não precisa ser um assim, porque esse aqui tem ponta, tá? Um cristal roladinho pequenininho. Você põe no umbigo e você tapa com o esparadrapo.
Eu, particularmente, não gosto muito, porque dá uma doidinha, né, na hora que você tira. Então, eu prefiro indicar umas fitas mais fofinhas, sei lá, um micropore, alguma coisa assim. Agora, espalha-drapo mesmo é cruel. Tudo isso que eu falo pra vocês, em algum momento eu já testei. Eu tenho tantas histórias de quase tacar fogo na minha casa com vela. Qualquer dia eu conto pra vocês, né? Essa é a Giovana e minhas alunas já sabem, né? Eu falo, tudo que eu conto pra vocês é porque tem história. Alguma coisa eu já fiz. Mas essa parte do umbigo, você fez isso, pega o cristalzinho, pode tapar com a fita, mas você vai deixar no máximo 4 horas e não vai dormir assim. Por quê? À noite a gente tem que ter um fluxo de energia mais constante. O teu cordão de prata vai estar te ligando com seus outros corpos astrais para você ir fazer trabalho espiritual à noite, né? Nós vamos trabalhar quando a gente está dormindo. Então, se eu tapo, eu estou atrapalhando essa conexão, tá? Tem esse ponto. Pra noite, gente, aí vocês têm que fazer algumas técnicas de proteção na hora que você vai dormir. Pra noite é isso. Fazer oração, suas conexões, não dormir quando você brigou, quando você tretou, quando você teve alguma coisa negativa. Não vá dormir se você tretou com alguém. Espera, deixa baixar os ânimos e aumentar a tua frequência. É extremamente perigoso ir dormir depois de ter tretado. É muito perigoso. Ou depois de ter assistido filme de terror. Depois de ter assistido da Atena, vocês vão sofrer ataque espiritual, tá? Nós que já estamos trabalhando nossa espiritualidade, eu coloco nós porque eu considero que vocês que estão aqui de alguma forma estão trabalhando a espiritualidade de vocês. Nós somos convocados na hora que a gente vai dormir para ir trabalhar. Então a gente vai ajudar em hospital espiritual, a gente vai ajudar almas que estão perdidas. É muito comum, várias vezes, né? Eu falo, quando eu vejo muita pessoa bêbada na rua, ou de repente muitos mendigos, de alguma forma eu sei que a espiritualidade está conversando comigo e eu estou fazendo uma espécie de trabalho também para encaminhar aquelas almas para algum ponto de luz, porque tem muita alma perdida, vocês não fazem ideia do tanto de alma perdida que tem por aí, que morre e não sabe que morreu. É um caos, gente. Por isso que uma das coisas que a espiritualidade mais fala pra gente é: se organiza pra você ter uma morte bonitinha e facilitar na hora que você passar pro outro lado. Porque é um caos o que acontece com a maioria das pessoas. Porque tudo tem a ver com como foi a nossa existência, a nossa travessia aqui na Terra. Então prestem bastante atenção. É muito interessante vocês prestarem atenção. Por isso, se protejam e cuidado com o que vocês fazem e consomem antes de dormir. Comer também, bater um pratão à noite na hora que dormir, dependendo, você já tá abrindo espaço também para ter uns pesadelos, uns caos assim. Então, são várias camadas. Aproveitando a pergunta da Deise, que deu pano para manga aqui. E o que vocês quiserem saber, perguntem, gente. Fiquem à vontade, estou aqui para esclarecer dúvidas de vocês também. Tudo isso é espiritualidade, saúde na prática, tá? Olha o quanto de coisa que a gente vai fazendo pontes e conexões, porque muitas pessoas têm problemas para dormir por conta de uma mediunidade mal trabalhada. Daria, né? Quem sabe alguém em algum momento faz um estudo sobre isso, né? Falar sobre insônia e mediunidade, porque dá para fazer ponte também, dependendo do caso, né? Cada caso é o caso. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Carbalau. Sejam bem-vindas. Quem mais está aqui? Aí a Deise, tá? Respondi, Deise, sua pergunta? Depois você me fala aqui, tá bom? Se fez sentido. Arrepio parcial, parece que alguém pegou no braço. Pois é. E não necessariamente porque pegaram no seu braço é algo ruim, tá? Mas tem que sentir. Nem todo arrepio é ruim, Rô. Tem diferenças. Nem todo arrepio é ruim. E tudo isso vocês vão percebendo na prática de vocês, na vida. Vocês vão notando, percebendo. Tá? Então, vocês vão perguntando aqui. Carvalho, sou dessas. Pois é, eu tô sabendo que vocês são dessas e desses. Tem que trabalhar as energias, meu povo. Por isso, terapia em dia. A gente fica no pé de vocês, mas vocês têm que estar com terapia em dia. Aonde a gente mais se perde energeticamente falando, por causa das nossas emoções não trabalhadas. Emoção é o nosso maior desafio, porque é o que mais modela a nossa energia. Se você mantém as suas emoções mais num estado de resiliência e de calmaria, a tua resposta energética é proporcional, tá? A isso.
tá no mesmo lugar. Então, se você oscila muito emocionalmente falando, as suas energias também oscilarão. Ai, mas aquela pessoa tem cara de ser calma. Não necessariamente. São várias coisas e a gente precisa avaliar como um todo. Nada é o acaso. Bom dia, Mônica, querida. Seja bem-vinda. Ai, Mônica, que depoimento lindo que você me passou ontem. Fiquei feliz, hein? Isso pra gente, como especialista, é muito gratificante escutar. A gente vai sabendo que tá no foco certo. Tainara, bom dia. Rosângela rachando o coco, né? Com as minhas explicações. Fala sério, né, Rô? Pessoal, sou muito didática, né? Aqui na live a gente vai, mas nas minhas aulas mesmo, gente, acho que acho que eu já fiz aluno meu fazer xixi de tanto dar risada. Eu sou meio assim, né? É muito. Pra ficar claro, que vocês nunca mais vão esquecer. A Carbalau, que cristal é indicado? Geralmente cristal de quartzo transparente, tá? É que esse aqui não vai rolar porque ele é de ponta, aí teria que ser um roladinho, uma bolinha. Aí seria o melhor, e são só 4 horas. Ficou chocada na 10, chocada. Olá, Lores, bom dia. É uma loucura, não é mesmo? Mas não tão loucura assim. Exato, e aqui no Ocidente não é falado sobre a morte, não é falado. A nossa cultura, ela é extremamente cartesiana, patriarcal, muito masculina, né? Muito yang. No Oriente, a cultura é mais matriarcal, né? Então, as pessoas têm mais essa sensibilidade para abrir e falar sobre outras coisas, mas a gente precisa abrir nossa mente aqui no Ocidente para trocar, né? A gente tem que equilibrar as duas energias, o masculino e o feminino. Porque o Oriente também tem suas questões, né? Imagina, Daisy, que bom que fez sentido. E aí, gente, o que mais que vocês querem saber? Fazendo sentido? Vocês têm dúvidas? Bom dia, Jane. Seja bem-vinda. Porque eu sei que esse é um papo que dá pano para manga. E essa é a principal coisa que vocês precisam entender. Ai, que bom, Jane. Jane, acho que eu te vi alguma live, ou é a primeira vez que você vem em live minha. Que alguém falou, sou nova aqui, mas todos os dias entram pessoas novas, aí a gente vai conhecendo, né? Bom dia, Ana. Seja bem-vinda também. Vocês vão me falando aqui. Mas é isso, gente. Trabalhar essas emoções, trabalhar o que vocês estão sentindo, é o principal segredo. Então, vocês que estão aqui na live, me identifiquei com esses sinais e sintomas que a Giovana trouxe. Principalmente, né? Se a gente ainda ficasse só nos sintomas físicos, em teoria, era um pouquinho mais fácil de lidar. Mas eu falo, para o médium desgovernado, o mais difícil, né? Para as pessoas aqui, o mais difícil são os sinais e sintomas a nível mental, são os piores. Que a pessoa tá bem e do nada ela não tá mais bem. Né? Baixou ali, ela ficou esquisita. Ela estava se sentindo bem, agora está se sentindo mal. E aí vem também muito comum, gente, cansaço extremo. Sabe aquele cansaço diferente? Uma energia densa que te atravessa, que te pesa, que te deixa bem down, bem para baixo. Vocês já sentiram isso também? Essa energia mais mas quando você vai vendo, você vai tombando assim, você fica com os olhos murchos, até o olho dá uma descida e você fica sem vitalidade. A Jane já sentiu, né? Imagino que vocês aqui também. Então, esses sinais, eles são bem complicadinhos também, porque junto com isso você perde a vontade de fazer as coisas, né? Vocês notam que vocês têm que... A sua única vontade é deitar e dormir? Vocês já perceberam isso? Dor muscular à noite. Então, Lu, precisa avaliar por que dessa dor muscular e qual a parte do corpo que está sendo. Tem gente, não é pra ficar, vocês vão ficar todos assustados, né? Tem pessoa que leva porrada à noite na hora que dorme, tá? Leva porrada. Eu já acordei com sensação de coisa pegando na minha mão, com marca de mordida na canela. Vocês vão ficar tudo assustados, né? Vocês devem ter também já acontecido isso com vocês. Não é para ficar assustado, não. Roxo na pele. Então,
Tudo isso pode acontecer. A Marciele contou, né, que você sente cheiro de flor e perfume às vezes. Flor e perfume é positivo, tá? Dependendo, cigarro também pode ser positivo, né? Cigarro, né, tabaco pode ser para, eu falo que energia de despacho, né? Tipo, pra limpar as coisas. Agora, quando é um cheiro podre, um cheiro rançoso, e dependendo até cheiro de leite azedo, também não é legal. Reparem mais, né, os cheiros ao redor de vocês. O cheiro também é um mecanismo de proteção muito importante. Já senti alguém pegando na minha mão, então. Pegando na mão pode ser bom ou ruim, depende. Tem muitas possibilidades, sabe? Eu já acordei com a impressão de que alguém estava me sufocando e toda semana acordo com roxo no corpo. Então, Bruxinha Silva. Olha o nome ainda, Bruxinha Silva. Tem que aprender a se proteger melhor, tá? De alguma forma você está sofrendo ataques. Então, vocês precisam aprender a se proteger. Principalmente quem está aqui na live é especialista, gente. Nós, como especialistas, a gente tem ainda mais que orar e vigiar, porque a gente está fazendo trabalho para a luz. Ou quem tem pretensão em se tornar especialista, né? Tirar um tarô, que seja qualquer terapêutico que você quer trabalhar, nós estamos mexendo com energia. Mexeu em energias, tu chama a atenção do outro lado. Então, precisa aprender a trabalhar as energias. Por isso que eu faço mentoria para especialista. A maior parte dos meus interagentes, principalmente de fora do aura, a maioria dos meus interagentes trabalham com terapia ou são profissional da saúde. E eu tenho esses papos com meus interagentes. Eu falo, olha, tu tá ali com o teu paciente, com o teu cliente, com o teu interagente. Você precisa aprender a se proteger. Como é que você sai da consulta? Como que é o antes e o depois? Tudo isso a gente precisa alinhar. Porque senão, quando você vai ver, você tá todo bagaçado, bagaçada. E tá com um monte de energia misturada. Então, precisa aprender a arte de limpar as energias e transmutar. E sim, Jane, as crianças são muito sensíveis, muito. Eu falo porque eu também sou benzedeira. E dentro dos benzimentos que eu faço, eles são mais específicos para crianças. E as crianças me pedem para benzer. E às vezes eles me falam a quantidade de vezes que é para benzer, umas coisas assim meio bem engraçadas. Me falam e depois contam tudo que estavam vendo. Inclusive, como as crianças são muito sensíveis, tem um floral que eu sempre dou para criança. Esse eu vou passar para vocês, para quem tem criança pequena, que tem terror noturno, que tem pesadelo, que é o aspen, o floral de Bach. Esse floral para medos inconscientes. Mas eu também uso ele muito para as pessoas como vocês que têm pesadelo, que têm dificuldade de se proteger energeticamente. Então eu também acabo usando bastante esse floral. E a Marciele, né, você falou que estava lá, estava acordada e algo pegando na sua mão. Pois é, pode acontecer, né? É porque não é todo mundo que enxerga, né? Mas a gente sente. A Jane, já senti algo tentando quebrar minhas pernas. Então, gente, vocês estão se protegendo. Do que vocês estão se nutrindo? É importante vocês observarem. Essa coisa da proteção energética, ela é algo que a gente vai construindo ao longo do tempo, tá? Só pra vocês não ficarem, ai meu Deus, e agora? O que farei? Estou perdido, perdida? Não. Relaxa, respira. Vai precisar fazer um trabalho. Aí, né? É como se fosse qualquer outro trabalho que a gente faz, né? Academia. A gente não tem que fazer até o corpo pegar. Você tem que ter uma constância. Para a parte da espiritualidade é a mesma coisa. Tem que ter constância para você ficar mais firme. E principalmente, quando vocês começarem a saber o que é seu e o que não é seu, poxa, a gente aí tá fazendo um papo de conversa grande. De gente grande, né? Porque agora você tá sabendo separar as coisas. Ou como eu digo para os meus interagentes, separar o caqui da jaca. Você tá sabendo o que é seu e o que não é seu. Quando vocês têm essa consciência, aí, ó, muita coisa já muda. Na arte, você esqueceu da live? Meu Deus, olha a sabotagem. Só porque eu fiz um horário diferente? A Jane, minha filha, eu noto. Então, na sua pequena, dê um aspen pra ela.
Aí vocês podem colocar na água mesmo, floral, né? Ou, como eu falei, às vezes eu dou algumas diquinhas assim mais básicas. Vocês podem fazer um sprayzinho com esse floral também, borrifa no ambiente do quarto da criança. Pode usar na água do banho também, é ótimo. Mas eu gosto também de fazer coisas mais personalizadas. Foi o que eu falo, gente. Assim, se de alguma forma faz sentido o que eu tô falando aqui, Giovana, eu preciso de ajuda, depois me chama para conversar, tá? Não fiquem, eu não vou chamar porque não sei o que lá, porque não. Eu não costumo ainda deixar meus horários abertos aqui. Eu já falei isso várias vezes em live. Eu sinto muito a energia das pessoas, então formas de me proteger, por exemplo, eu não largo minha agenda solta, Deus dará. Porque aí eu tenho mais um controle, né, dessas coisas dos horários. Às vezes eu deixo alguns disponíveis, mas não quer dizer porque não está disponível que eu não estou disponível para atendimento. Vocês precisam me chamar, porque aí eu personalizo mais. Quem é meu interagente de cotas já sabe, né? Vocês têm, a gente vai sentindo esse time juntos e aí a gente conversa, se fizer sentido. Mas vocês têm que se permitir, né? Muita gente fica me pedindo ajuda, mas não formaliza ajuda. Né? Então é isso. Uma das coisas que vocês precisam entender também com essa parte de espiritualidade é que se a gente quer melhorar isso, a gente tem que ter humildade para pedir ajuda. Mas muita gente gosta de cair no fundo do poço, né? Aí já tá tudo estrupiado. Não sejam essa pessoa, fica um pouco mais difícil para sair de lá. Já tá meio assim, já aprende. Já aprende para poder fazer diferente. A Marcela, minha filha viu um senhor olhando para ela, pode ter certeza que ela viu. As crianças me contam muita coisa, Marcela, eles vêm mesmo. Como eles estão mais novinhos, vamos dizer assim, estão um pouquinho mais ligados, né, lá em cima, então eles são mais sensíveis do que nós. E aí a gente acha que eles estão, que não, é fantasia. Eles sabem, né? Que aí a gente cresce, eu falo que a gente cresce e parece que a gente bate a cabeça e esquece o que vem fazer. Crianças, animais e plantas, sim, super sensíveis. 6 meses, Jane. Uma picotinha, fofinha. Então aí precisa, já pode trabalhar já. A espiritualidade, a proteção. Esse floral ajuda muito. Floral é um bálsamo para criança. Eu falo, eu sempre trago para os meus pequenininhos, quando eu vou fazer os trabalhos com eles de naturologia, eu trago floralzinho, eu trago as coisinhas para ajudar eles, porque eu sei o quanto isso faz diferença e o quanto é legal ter um adulto que entende, né, o que eles estão falando. Vai acolher, né? Ela sentiu medo. É natural, Marcele. É natural. Nós aqui, se vocês começarem a lembrar dos causos de vocês na infância, vocês vão lembrar de muita coisa. A Ana Paula, minha filha vê os avós já falecidos essa semana. Ela disse que viu o avô que faleceu no dia 1/1 de 2025. Aí, se ela tá vendo, no seu caso, Ana Paula, e é comum, como foi recente, o que precisa fazer? Façam, gente, trabalho de encaminhamento das pessoas que partiram, tá? Não é todo mundo que sabe que morreu. A gente precisa fazer encaminhamento do falecido. Giovana, onde que eu faço isso? Geralmente centro espírita, os lugares que eu conheço que fazem, né? Centro espírita, casa de umbanda também costuma fazer. E tem uma igreja aqui em São Paulo que também faz isso, que é a Igreja das Almas. Aquela igreja tem uma energia bem mais pesada, tá? Não é uma igreja gostosinha de você entrar, não. Porque ela é uma igreja, como já diz o nome, das almas. Então, ela é uma igreja, né? Lá você vê na lápide da igreja, nas paredes tem uns nomes de várias pessoas falecidas. Porque ela é uma igreja que realmente faz esse encaminhamento. Como eu falei, não é todo mundo que sabe que morreu. E dependendo da morte da pessoa, ela realmente não sabe. Ela às vezes não vai saber, principalmente se foi acidente. Por que eu falo isso pra vocês? Meu pai já é falecido acho que esse ano fazem 4 anos já. E o meu pai faleceu de acidente. E ele não sabia, né? Quando rolou, eu fui fazer o encaminhamento dele, com a ajuda de centro espírita na época. É importante, porque quem é mais sensível vai de repente ver. E aí a alma que partiu, às vezes fica chamando, porque ela não entende que ela morreu. É muito confuso, gente. Não é todo mundo que entende. Por isso que eu falo, trabalhem a espiritualidade de vocês. Porque a hora que você partir daqui vai ficar um pouquinho mais fácil. Mas, ó, para quem não sabe, a gente ajuda. Então, vocês mandem, é importante, tá? Então, Ana Paula, veja de algum lugar para fazer um encaminhamento, isso é importante, ainda mais se a sua filha tá vendo.
Às vezes ele tá pedindo, né? Tá falando assim, tô um pouco perdido, né? Enfim, ainda mais porque é recente, tá? Por via das dúvidas, encaminha. Eu sempre falo, mal não fará. Aonde arruma esse floral? Em farmácia de manipulação. Você pode pedir o floral Aspen. Mas, como eu falei, Jane, se você quiser uma fórmula mais específica, como a tua filhinha tem 6 meses, ela tá na tua vibração. Então, é muito importante que você, como mamãe, também trabalhe a sua energia. Aí, se você quiser, a gente pode fazer uma... Eu tenho consulta só de floral aqui no aplicativo. Se você quiser fazer só de floral, a gente conversa. Ou se quiser fazer algo mais aprofundado também, aí depende da demanda, né? O que você precisa nesse momento. Aí, se você quiser me chamar para conversar, a gente conversa aqui. Me manda uma mensagem e você me conta o caso e eu te falo o que pode ser mais interessante, tá? Mas é importante você, como mamãe, trabalhar a sua energia. Porque quando a mamãe alinha a energia, o bebê, a criança também já sente muita coisa. Então, vocês que estão aqui já têm mais consciência, façam isso pelos filhos de vocês, mas principalmente por vocês. Ó, minha espada de São Jorge secou igual capim santo e eu caí de cama. Então, e pra espada de São Jorge queimar desse jeito, o negócio foi feio, porque a espada de São Jorge é uma das plantas mais potentes para proteção energética. A arruda, por exemplo, é super potente, mas a arruda ela é muito sensível. Então a arruda ela às vezes vai fácil, né? Foi, tadinha. Agora a espada de São Jorge é robusta, viu? Então, algo feio tentou te atravessar. Eu esqueci da live, deve ser o floral que me receitaram que está me deixando doidão. Nem vem que não tem como ficar bêbado de floral. Eu lembro quando eu fiz essa pergunta para minha professora na faculdade. Falei, teacher, tem como ficar bêbado de floral? Não, gente, é impossível. A gente tem uma pequena porcentagem alcoólica porque precisamos de conservante, né? Mas é impossível. O Laerte fazendo umas brincadeirinhas. Que bom que tá fazendo sentido, Jane. Mas só o fato de você estar escutando já vai virando chavinha, tá? Bom dia, Cícera. Tudo bom? Pois é, não, Rosângela Laerte. Laerte. Aí aqui, né, farmácia de manipulação, Jane, mas aí, para fórmulas mais específicas, aí um terapeuta tem que te prescrever. Então, por isso que eu falei pra gente conversar, se você quiser. Mas se você pedir, por exemplo, tem algumas... O floral emergencial na farmácia, né, o Rescue. O Rescue, geralmente, vocês conseguem comprar pronto. Tem fórmulas prontas na farmácia, mas eu não indico tanto de vocês comprarem porque elas são fórmulas generalistas. A única que eu falo que tudo bem comprar pronta é o Rescue, porque foi a fórmula que o Dr. Bá deixou pra gente, né, pronta. Eu quero um floral Rescue, vocês podem comprar ele assim. Mas busquem um especialista para fazer fórmula especializada, porque aí vai ser mais assertivo na causa, tá? Ana Paula, vou procurar um centro espírita. Ele faleceu de causas naturais, mas ele não queria morrer, ele tinha Alzheimer. Então, se ele tinha Alzheimer, pode ter certeza que tá um pouquinho perdido, tá? É bom fazer o encaminhamento. Faz isso que vai fazer bem para vocês. E para ele também. Certo. Perfeito, Jane. Nós conversamos, tá bom? Obrigada pela rosa. Como trabalhar a espiritualidade? Então, Marciele, tudo que a gente está falando aqui já é um trabalho para a espiritualidade. Todas essas dicas, essas orientações, mas vamos lá aproveitar um pouquinho mais. Uma outra coisa que é muito boa para trabalhar a espiritualidade, e o ano 9 está pedindo muito isso, é trabalho de caridade, tá? Façam algum trabalho de caridade. Trabalho de caridade, gente, é você fazer algo realmente sem esperar nada em troca, tá? Um trabalho de caridade. Bota na sua agenda para fazer uma vez por mês, que seja. É importante. Tem muitas formas, gente. Não necessariamente... gente, por exemplo, né? Muita gente associa trabalho de caridade como doação de dinheiro. É uma forma, mas tem muitas outras formas. Você pode, por exemplo, levar comida para morador de rua. As doações, sabe quando você vai tirar as coisas da sua casa que estão em excesso? Roupa que você não usa aí há 300 anos, um monte de coisa tá parada? Pega essas coisas e doa. Isso também é trabalho de caridade. É muito importante que vocês façam isso. Eu falo para as pessoas assim, algumas das pessoas que eu conheço, às vezes até interagente, eu não sei para onde eu levo doação. Eu falo, gente, qualquer coisa, se você me encontrar, deixa comigo. Eu tenho alguns lugares, né, que eu deixo.
Ou quando eu sinto de deixar com certas pessoas, eu também deixo. Já aconteceu, já. Deu bater o olho, assim, tava no lugar. Aí, por acaso, eu encontro, né, uma mãe com uma filha, eu tava com roupa de criança. Fala para aquela pessoa. Tudo isso é forma da gente fazer essa energia circular, da gente propagar o bem, e isso já é trabalho da nossa espiritualidade. Então, gente, são muitas as possibilidades, são muitas as vias para vocês trabalharem as energias de vocês. Vão no fluxo e façam alguma coisa. Outras formas, gente, meditação. Meditação, ela tem que acontecer todos os dias, tá? E eu não estou pedindo para vocês ficarem em posição de lótus, no mudrazinho aqui, né? Na mudra. Não precisa disso necessariamente. Você pode só, de repente, fechar os seus olhos ou ficar de olhos abertos, olhando para o nada e com a coluna reta. E respira. Isso é um tipo de meditação também. E aí, conforme você vai evoluindo, você pode adentrar em outras práticas. São várias as possibilidades, gente. Várias. Do que vocês andam se nutrindo também no dia a dia. Porque a espiritualidade, gente, ela tem que ser prática, ela tem que ser palpável, ela tem que ser real, tá? E isso precisa ficar muito claro para vocês. Por quê? Muita gente associa a espiritualidade somente com coisas impalpáveis e não materiais. Mas a espiritualidade, ela é muito do dia a dia, sabe? Ela tá ali com você todo dia. Então, sabe uma coisa que é muito espiritual, Marciele, pessoal? Você cuidar de você. Você cuidar e honrar o seu corpinho. Tem uma frase que eu gosto, que ela vem para mim assim, eu vou compartilhar com vocês. O corpo físico é um veículo de manifestação da alma. Eu vou anotá-la para vocês. Essa frase vem para mim em meditação. Vou anotar. Então, vocês anotem no caderno de devaneio também. Por quê? Porque o nosso corpinho físico é como se fosse um carro. E a nossa alma é o motorista. Como é que você está cuidando do seu corpinho, do seu carro? Isso é importante. Isso também é espiritual, tá? Se você fala assim, mas eu trabalho em espiritualidade, e você não está se nutrindo bem, você não está praticando atividade física, você não está trabalhando sua espiritualidade de verdade. Lamento te informar. Mas a minha vida agora ela é voltada para isso. Lembra de uma coisa, enquanto você estiver aqui na Terra, encarnado, num corpo físico, você precisa honrar e agradecer todos os dias por esse corpo físico. Por mais que tá na Terra, nessa realidade, seja muito louca, né? Esse mundo que a gente vive, a gente tá aqui e a gente tá tendo uma oportunidade de sentir. Esse é o principal foco da experiência terrena, sentir. Sentir as coisas, aqui é tudo muito sensorial. Que a gente sente, né? A gente sente cheiro, a gente sente gosto, a gente sente emoção. A gente goza. Tem muitas possibilidades na Terra. E isso é muito precioso, todos esses sentires. E para isso, tu tem que estar bem alinhadinho com o seu corpo físico. Então, cuidar do corpo físico também é um trabalho espiritual. Cuidem do corpo físico de vocês. Não achem que isso é só físico, isso também é espiritual. Então, se você quer trabalhar bem a tua mediunidade, você vai ter que cuidar o tempo todo do teu corpo, da tua mente, do seu espírito. E claro, avaliar várias coisas na sua vida. O que faz sentido para você? Você tá tendo essa consciência de coletivo, isso também é uma consciência espiritual. Uma coisa que é muito espiritual e pouca gente dá bola. Trabalho de reciclagem. Como assim, Giovana? Tudo aquilo que a gente faz bem para nossa terra, para nossa Gaia, também é uma forma de trabalhar a espiritualidade. E, gente, por mais louco que isso pareça, tudo isso é trabalho de proteção energética também, tá? Tudo isso que eu tô falando para vocês são coisas que vão te dar resiliência, são coisas que vão te trazer robustez, para você ficar mais firme na sua energia e protegido
protegida. Você tá fazendo bem. Então, trabalhos pela Gaia, pela Terra, também são muito bons para trabalhar a espiritualidade. Os seres de luz ficam muito felizes quando a gente cuida bem da nossa casa. Então, isso também é uma forma. Façam reciclagem. Coisa básica. Viu um lixo na rua, né? Por exemplo, viu lixo na praia que não foi seu, não foi você. Ai, mas não tem nada a ver com isso, não fui eu, foi a pessoa. Eu sei que não. E também não, é difícil, né? Mas não entrar no lugar de julgamento. Mas lembra, a grande parte dos problemas que a gente vive hoje em dia foram por questões de educação mal trabalhada. Por isso que eu falo, esses trabalhos com lives é que são muito importantes. Se isso aqui tá fazendo sentido para você, está virando ficha, manda o aplicativo para outras pessoas, essa live. Ó, já cruzem os dedos para essa live ficar salva, viu? E essa live depois eu vou deixar disponível no meu canal do YouTube. Aí compartilhem com as pessoas. Meu canal no YouTube tá como Giovana Grasman. Vocês vão ver várias lives do Aura lá. Vocês podem assistir, maratonar, fiquem à vontade. Se faz sentido, compartilha com alguém. Às vezes é o que a pessoa tava precisando escutar. E assim a gente segue o fluxo da nossa vida. E tudo isso é espiritual. Compartilhar as coisas é muito espiritual. Tudo isso é. Marciele, comecei a fazer a caminhada. Está fazendo muito bem para o meu lado mental, com certeza. E também você pode associar a caminhada com uma meditação. Vai caminhando e contemplando o seu ambiente, respirando. Isso também é extremamente espiritual. E tudo isso vai ajudar vocês no dia a dia, na manutenção, no fluxo. Aí vocês entendem por que é um mito falar que é que tapar o umbigo com esparadrapo é um mito? Poderia ficar falando aqui para vocês horas de técnicas e técnicas e técnicas para proteção, mas se vocês não tiverem tudo isso que eu tô falando alinhado, de nada disso servirá. Então, é mais do que isso. Fazer essa live pela 15ª vez, pois é, né? Pelo que eu vi, essa live ela vai ter que acontecer com mais frequência. Ela é uma live muito importante, na verdade, então a gente repete. A gente repete quantas vezes for necessário e solicitado, né? Como dizem, o óbvio tem que ser dito. E não tem pergunta boba, tá, gente? Se vocês tiverem pergunta, que às vezes eu sinto que vocês ficam com vergonha de perguntar certas coisas, podem perguntar. Eu falo que a única coisa que aí eu dou uma zoadinha com vocês é quando vocês me perguntam, né, se... Ai, na época eu já recebi pergunta assim em live. Ai, Giovana, você traz o amor de volta em 7 dias? Aí eu olho e eu digo que não. Então são essas coisas que a Rosângela já sabe. Aí, tipo, não dá, gente. Aí eu dou uma debochada, né? Porque não dá. Certeza. Pois é, gente. Certeza. Por mais que dizem, né? Dizem que eu tenho um dedo bom pra cupido. É o que dizem. Eu não trago de volta o amor em 7 dias, né? Eu falo, né, de ter a sensibilidade, eu faço boa pra juntar casais. Mas não é de trazer o amor de volta, não é nada disso, né? Eu gosto muito de fazer trabalho com casais, né? De alinhamento e tudo mais. Mas até porque o meu anjo cabalístico trabalha isso. Mas não tem nada a ver com trazer o amor de volta em 7 dias e muito menos fazer uma amarração amorosa, gente. Aí eu tô bem de boa disso. Vocês amarram o povo já na cabeça. Enfim, é sobre isso. E uma última diquinha final de proteção energética que eu gosto muito, uma das coisas que vocês entenderem, se de tudo que eu falei, pelo menos isso ficar, eu já vou ficar muito feliz. Mas, ó, pra mim a energia tá ótima, acho que vocês pegaram bem o que eu falei. E é isso. Ai, que bom, Marciele. Fico feliz em saber que, de alguma forma, esse papo muito louco fez sentido, né? E passou muito rápido. Vocês podem andar com um quartzo cristal transparente e uma obsidiana, tá? Isso aqui é o parzinho Yang e Yin. Quando a gente entra com pares em equilíbrio, as coisas também... Você pode deixar isso na sua carteira, tá? Podem se equilibrar. É um amuletinho, deixar essa diquinha final para vocês. A Karen, sou nova aqui, mas no início do ano tive muitas revelações por sonhos, mas sou grata por acompanhar a live hoje. Que bom, Karen, eu fico feliz.
E é isso, gente. Eu acredito em espiritualidade prática e Giovana desconfia quando vê muito show pirotécnico na espiritualidade. Né? Eu desconfio. Né? Ai, os mestres disseram. Eu não sei, eu tenho a percepção que o mestre tá tomando café comigo. Né? É isso. Né? É nisso que eu acredito, é isso que faz sentido. E é o que eu vivo, né? Então, é isso que estou aqui para bater papo com vocês e ensinar. Se de alguma forma esse papo muito louco te fez sentido, estejam presentes em próximas lives. Amanhã a gente tem mais um papo muito legal. A gente tem um aulão sobre banho de ervas também, que vai acontecer amanhã, às 20 horas e 20 minutos. Espero vocês, vai ser bem legal. Aí eu vou dar outras diquinhas, né, de banhos energéticos. Esse aí dos cristais, Rô, aguarde. Em breve eu vou fazer uma live só para falar um pouquinho mais de cristais, né? Para bater uns papinhos com vocês. E a gente vai ter sessão em grupo também específica para cristal. E eu queria saber de uma coisa, assim, se por acaso eu fizesse um rolê com vocês presencial, da gente ir em alguma feira, algum lugar assim para comprar cristal, vocês gostariam? Ia fazer sentido para vocês? Me falem porque faria? Não, eu tenho uma vontade de fazer isso, gente. Então eu vou montar uma excursão. Vocês vão ir na minha excursão? Excursão com a tia Giovana. Meu Deus, vai ser muito divertido. Porque eu sei várias coisas que eu posso ensinar para vocês. Não, com certeza, Rosângela. Tendo lugar para ficar. Você vai me apresentar o seu sítio? Aquelas, né? Mas não, de verdade, gente. Esse é um rolê que vai acontecer. Sim, a gente pode usar essas feiras do Clube Homes, por exemplo, dá para pensar nisso, que são feiras que já acontecem, e enfim, porque vocês aí vão comprar essas coisas com mais assertividade, tá? Porque não é sobre você torrar todo o seu dinheiro na feira, porque essa é a vontade que dá, né? Você vê tanta coisa linda, bonita, que você se perde, né? E fica aquela loucura, vem um baita show da Xuxa. Não é sobre isso. Então, eu vou deixar aqui para vocês esse spoiler. Não sei se nessa feira conseguimos viabilizar, mas eu posso ver essas possibilidades aí. Vou pensar, aí a gente vai conversando. Isso, não tem problema, Rô. Menos é mais. Aí a gente vai falar em breve sobre cristais. E eu vou ver se em breve eu disponibilizo alguma apostilinha minha sobre cristal aqui para vocês também, que eu tenho algumas coisinhas que podem ajudar. Tá bom, gente? É isso. Beijo pra vocês, fiquem bem e até uma próxima live. E compartilhem o Aura com as pessoas. Marquem as próximas lives e vejo vocês amanhã na aula das 20h20, hein? Quero ver vocês lá. Beijão!